Abraão é considerado o pai de todos os judeus e o fundador da religião judaica. Ele nasceu em Ur dos Caldeus, uma cidade na Mesopotâmia, por volta do século 18 a.C. Seu pai se chamava Terá, e seus irmãos eram Naor e Harã. Harã morreu antes de sair de Ur. Deus chamou Abraão para que ele deixasse sua terra e sua parentela, e fosse para uma terra que ele lhe mostraria. Deus prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação, e que abençoaria todas as famílias da terra, através dele. Abraão obedeceu a Deus e partiu de Ur com sua esposa Sara, seu sobrinho Ló, e todos os seus bens e servos. Ele chegou à terra de Canaã, onde Deus lhe apareceu e confirmou a sua promessa. Abraão construiu um altar ao Senhor em Siquém, atual Jerusalém, e depois em Betel. Por causa de uma grande seca e fome na terra, Abraão desceu ao Egito, onde teve problemas por causa de sua esposa, Sara, que era muito bonita. Depois de sair do Egito, Abraão voltou para Betel, onde se separou de Ló, que escolheu morar nas campinas do Jordão, perto das cidades de Sodoma e Gomorra. Abraão tinha 99 anos quando Deus mudou o seu nome de Abrão para Abraão, que significa pai de uma multidão. Deus também mudou o nome de Sarai para Sara, que significa princesa. Deus prometeu a Abraão que Sara lhe daria um filho, que se chamaria Isaque, que significa riso. Abraão tinha outro filho chamado Ismael, que nasceu de Agar, a serva egípcia de Sara. Sara não se dava bem com Agar e Ismael, e pediu a Abraão que os mandasse embora. Deus permitiu que Abraão fizesse isso, mas também prometeu cuidar de Agar e Ismael, e fazer dele uma grande nação. A nação de Ismael se tornou o povo semita, que se tornariam adeptos do islamismo. A promessa da descendência significa que Deus multiplicaria os filhos de Abraão, como as estrelas do céu, e como a areia do mar. Abraão seria o pai de uma multidão de nações, e todos os reis da terra viriam dele. A descendência de Abraão inclui os israelitas, os ismaelitas, os edomitas e outros povos. Mas a promessa principal se refere ao nascimento de Isaque, o filho da promessa, que nasceu de Sara, a esposa estéril de Abraão. Isaque seria o pai de Jacó, que seria chamado Israel, e que geraria as 12 tribos. E de uma das tribos de Israel, a tribo de Judá, viria o Messias, Jesus Cristo, o Salvador do mundo. O judaísmo influenciou diretamente outras duas grandes religiões monoteístas, o cristianismo e o islamismo. O cristianismo surgiu no século I d.C., como uma seita judaica, que reconhecia Jesus Cristo como o Messias prometido por Deus. O cristianismo se difundiu pelo Império Romano e pelo mundo, adotando elementos da cultura grega e latina. O cristianismo acredita na Trindade, que é a doutrina de que Deus é um só, mas se manifesta em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O islamismo surgiu no século VII d.C., na Arábia, como uma revelação de Deus ao profeta Maomé. O islamismo se espalhou pela África, Ásia e Europa, adotando elementos da cultura árabe e persa. O islamismo acredita em Alá, que é o único Deus verdadeiro e misericordioso. Alá enviou vários mensageiros ao longo da história, como Abraão, Moisés e Jesus. Mas o último e mais importante foi Maomé. O Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, contém as palavras de Alá transmitidas por Maomé. Essas são as 3 principais religiões monoteístas do mundo. O monoteísmo é a crença em um único Deus, em oposição ao politeísmo, que é a crença em vários deuses. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal Sabedoria dos Mestres. Deixem nos comentários o que você achou deste vídeo.